variedades linguísticas, questão 2, e a linguagem como instrumento de comunicação, assinale a alternativa correta. Variedades linguísticas, agora há pouco, alguns estavam já presentes, eu e Wagner já estava batendo uma conversa, acho que a Valéria também participou, sobre a questão do português falado em Portugal para o português falado no Brasil. Isso é uma variedade linguística, por exemplo, uma variedade que a gente chama de regional. Nós temos variedades ou variantes linguísticas mais diversas, que a gente percebe na maneira de falar, escrever, dentro de questões sociais, questões geográficas, questões culturais. Né? Então, tendo em vista as variedades linguísticas, ou seja, a língua portuguesa ela é repleta de nuances e de variedades, ela, apesar de ser a língua oficial, ela não é uniforme, no que tange a linguagem. Né? Claro que ela é uniforme quando a gente fala de uma gramática normativa que diz que o mais com i, né, é usado como intensidade, o mais sem i é uma conjunção adversativa, então está lá. Né? Que também é uma variante. Aí a formal, informal, a normativa, a natural. Então, tendo em vista as variedades ou variantes linguísticas e a linguagem como instrumento de comunicação, assinale a afirmativa correta. E aí a gente tem. O texto apresenta uma linguagem predominantemente formal, estando assim coerente com a situação de comunicação e objetiva que se propõe. A mescla tem uma mescla de 3 ou mais variantes linguísticas, conforme visto no texto, demonstra que o autor repudia todo e qualquer tipo de preconceito linguístico. Algumas passagens no texto, como Dom Lourenço, demonstram uma linguagem informal, o que não mostra-se adequado no texto apresentado. E a linguagem predominantemente formal, aplicada no texto, não pode ser considerada coerente, pois, por se tratar de um gênero textual carta, o nível de formalidade é inadequado ao objetivo comunicacional. Bem, vamos descartar logo essa D, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O gênero textual carta, ele é completamente... ele não tem a carta, o que você tem que pensar no gênero textual carta é a quem você está enviando, sobre qual assunto, porque ele não exige uma formalidade para todos os textos, de carta, e assim por diante. Então, isso aqui não tem nenhuma, vou usar a palavra que eles usaram, coerência. Tá? Aqui, curioso, que na própria prova deles você tem um erro gramatical aqui, que aqui o que não se mostra que seria o adequado. Mas vamos lá, vamos seguir. Algumas passagens do texto, Dom Lourenço, demonstram o uso de uma linguagem formal, o que não se mostra adequado no texto apresentado. De novo, aqui não há nada de informalidade, tá? E mesmo que se houvesse, não haveria nenhuma inadequação. Então, essa também descarta. A mescla de 3 ou mais variantes linguísticas, conforme visto no texto, demonstra que o autor repudia todo e qualquer tipo de preconceito linguístico. Bem, não é perceptível 3 ou mais variantes linguísticas no texto. Eu não sei se ele repudia totalmente preconceito linguístico, espero que sim, acredito que sim, mas eu não vejo essas 3 variantes assim. O texto apresenta uma linguagem predominantemente formal, estando assim coerente com a situação de comunicação objetiva que se propõe. Essa seria a alternativa. Eu vou voltar no texto para mostrar para vocês algumas marcas disso. Ele, inclusive, usa algo que a gente, no dia a dia, deixa muito para lá, que é, por exemplo, a mesóclise. Ele, dir-se-ia, leitor cru, o vocabulário dele, em alguns momentos, como usa a palavra gringo e tudo mais, isso não deixa de ser um texto de um texto formal. Lembra no início que eu disse para vocês que um objetivo, né, que é importante nós vermos, olha, magistrando a língua portuguesa, a literatura brasileira
metodologia de ensino e literatura infantil. Você tem um texto ali com uma formalidade muito grande, estando exatamente coerente com a situação de comunicação e o objetivo ao qual ele se propõe. Afinal, ele está dentro de um livro que a gente pode dizer até certa conta técnico.